Capítulo 1. Como Itaguaí ganhou um hospício. As crônicas da cidade de Itaguaí contam que, em tempos antigos, viveu lá um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza local e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Ele estudou em Coimbra e Pádua. Aos 34 anos, retornou ao Brasil, mesmo o rei não conseguindo convencê-lo a permanecer em Coimbra, dirigindo a universidade, ou em Lisboa, cuidando dos assuntos do reino. "A ciência", disse ele a sua majestade, "é o meu único trabalho. Itaguaí é o meu mundo." Dito isso, ele se instalou em Itaguaí e se entregou totalmente aos estudos da ciência, alternando entre tratamentos e leituras e demonstrando teoremas com compressas. Aos 40 anos, casou-se com Evarista da Costa e Mascarenhas, uma mulher de 25 anos, viúva de um juiz de fora, não muito bonita e nem simpática. Um dos tios dele, caçador de pacas, temente a Deus e igualmente franco, ficou surpreso com essa escolha e expressou a sua surpresa. Simão Bacamarte explicou que Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria facilmente, dormia regularmente, tinha um bom pulso e uma excelente visão. Estava assim apta para lhe dar filhos robustos, saudáveis e inteligentes. Além dessas qualidades, únicas e dignas da preocupação de um sábio, se Evarista não fosse bem favorecida em termos de beleza, longe ele de lamentar, ele agradecia a Deus, pois não corria o risco de negligenciar os interesses da ciência por conta de uma contemplação exclusiva e trivial da sua esposa. Evarista não correspondeu às expectativas do Dr. Bacamarte, não lhe proporcionando filhos fortes e nem fracos. A paciência é uma característica natural da ciência. Nosso médico esperou 3 anos, depois 4 e finalmente 5. Após esse período, ele fez uma análise profunda do assunto, revisou todos os escritores árabes e outros que trouxera para Itaguaí, consultou universidades italianas e alemãs e acabou recomendando à esposa uma dieta especial. A ilustre dama, alimentando-se exclusivamente da deliciosa carne de porco de Itaguaí, não seguiu os conselhos do marido. E por sua resistência, compreensível, mas inaceitável, devemos à extinção total da linhagem dos Bacamartes. Mas a ciência tem o incrível poder de curar todas as feridas. Nosso médico mergulhou completamente no estudo e na prática da medicina. Foi nesse momento que um aspecto em particular chamou a sua atenção: o aspecto psíquico, o exame da patologia cerebral. Não havia na colônia, e mesmo no reino, uma única autoridade nessa área, pouco explorada ou quase inexplorada. Simão Bacamarte percebeu que a ciência portuguesa, e especialmente a brasileira, poderia ser coroada com os louros imarcessíveis, expressão por ele mesmo utilizada, mas em um momento íntimo, externamente ele era modesto, como convém aos sábios. "A saúde mental", exclamou ele, "é a ocupação mais nobre do médico." "Do verdadeiro médico", acrescentou Crispim Soares, farmacêutico da cidade e um dos seus amigos e companheiros. A administração de Itaguaí, entre outros problemas pelos quais é criticada pelos historiadores, tinha o de negligenciar os doentes mentais. Assim, cada louco furioso era trancado em um quarto, em casa mesmo, não sendo tratado, mas sim esquecido até que a morte viesse privá-lo do benefício da vida. Os mais calmos circulavam pelas ruas. Simão Bacamarte entendeu imediatamente a necessidade de reformar esse costume prejudicial. Solicitou permissão à Câmara
para acolher e tratar em um edifício que planejava construir para todos os loucos de Itaguaí e de outras cidades e vilas, mediante uma retribuição por serviços prestados que a Câmara lhe concederia quando a família do enfermo não pudesse arcar com as despesas. A proposta despertou a curiosidade por toda a cidade e encontrou grande resistência, mostrando que hábitos absurdos ou mesmo ruins são difíceis de serem erradicados. A ideia de colocar loucos na mesma casa, vivendo em comunidade, foi vista como um sintoma de loucura em si mesma, e não faltou quem insinuasse isso até mesmo à esposa do médico. "Olhe, Evarista", disse o padre Lopes, vigário do local. "Veja se seu marido tira um tempo para ir para o Rio de Janeiro. Essa ideia de estudar o tempo todo não é boa. Pode enlouquecer." Evarista ficou assustada. Foi falar com o marido, dizendo-lhe que sentia vontade de ir ao Rio de Janeiro, principalmente para comer tudo o que lhe parecesse adequado a certa finalidade. No entanto, o grande homem, com rara sagacidade que o distinguia, percebeu a intenção da esposa e respondeu sorrindo que não precisava se preocupar. Em seguida, foi à Câmara, onde os vereadores debatiam a proposta, e a defendeu com tanta eloquência que a maioria decidiu autorizá-lo, voltando ao mesmo tempo um imposto destinado a financiar o tratamento, alojamento e a alimentação dos doentes pobres. A escolha do objeto para imposto não foi fácil. Tudo já estava sendo tributado em Itaguaí. Após longas deliberações, decidiu-se permitir o uso de 2 penachos nos cavalos dos cortejos fúnebres. Quem quisesse enfeitar o cavalo de um carro fúnebre pagaria 2 tostões à Câmara, repetindo essa quantia tantas vezes quantas horas decorressem entre o falecimento e a última bênção na sepultura. O escrivão perdeu-se nos cálculos aritméticos da receita possível da nova taxa, e um dos vereadores, cético em relação ao empreendimento do médico, pediu dispensa daquele trabalho inútil. "Os cálculos não são precisos", disse ele. "Por que o Dr. Bacamarte não consegue nada? Quem é que já se viu agora colocar todos os loucos dentro da mesma casa?" O digno magistrado estava enganado. O médico resolveu tudo. Assim que obteve a licença, começou imediatamente a construir a casa. Localizada na Rua Nova, a mais bonita de Itaguaí naquela época, possuía 50 janelas de cada lado, um pátio central e vários quartos para hóspedes. Como era versado em árabe, encontrou no Corão a declaração de Maomé, que considera os loucos veneráveis, pois Alá lhes tira a razão para que não cometam os pecados. A ideia lhe pareceu bonita e profunda. Então, ele fez-a gravar na fachada da casa. No entanto, por medo do vigário e, consequentemente, do bispo, atribuiu o pensamento a Benedito VIII. Essa pequena fraude, embora piedosa, fez com que Padre Lopes lhe contasse no almoço a vida daquele eminente pontífice. A instituição recebeu o nome de Casa Verde, em referência à cor das janelas que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. A inauguração ocorreu com grande pompa. Pessoas de todas as vilas e povoados próximos e até mesmo de lugares distantes, além da cidade do Rio de Janeiro, compareceram para assistir às cerimônias que duraram 7 dias. Muitos pacientes já estavam instalados e os familiares tiveram a oportunidade de ver o cuidado paternal e a caridade cristã com que seriam tratados. Evarista, extremamente satisfeita com a glória do marido, vestiu-se luxuosamente, adornou-se com joias, flores e sedas. Ela foi uma verdadeira rainha durante esses dias memoráveis. Ninguém deixou de visitá-la 2 ou 3 vezes, apesar dos costumes caseiros e recatados da época.
e não apenas a cortejavam, mas também a elogiavam. Isso porque, e esse fato é um testemunho altamente honroso para a sociedade da época, viam nela a esposa feliz de um homem de elevado espírito, de um homem ilustre, e se sentiam inveja. Era uma inveja santa e nobre dos admiradores. Após 7 dias, as festas públicas chegaram ao fim. Itaguaí finalmente tinha uma instituição para os doentes mentais. Fim do capítulo 1.